Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. A gente observa no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nesse capítulo Sede Perfeito, a gradação das informações. Quanto a gente vê no item 3, o homem de bem, todos aqueles valores que nós devemos procurar desenvolver, que o Kardec enumerou, depois cada etapa vem mostrando para a gente a importância da nossa responsabilidade perante a nossa consciência, perante as leis divinas. E aí, passo a passo, vem uma informação, vem outra informação, vem outra, somando todas elas, nos mostrando a importância de agirmos, de procurarmos edificar o bem, procurarmos edificar as forças que gerenciam a nossa vida, e assim nós vamos conquistando, passo a passo, oportunidades sublimes para podermos crescer. Se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, estaremos construindo um mundo melhor. Se nós deixarmos passar essas oportunidades, perderemos as conquistas espirituais que nos envolvem, que nos impulsionam, que nos faz crescer. Por isso, temos que parar para pensar e refletir como temos agido, de que formas estamos nos portando perante as situações que a vida nos coloca, para amanhã estarmos melhores, para amanhã estarmos em melhores condições espirituais. Por isso, se você tem a riqueza, se você tem a autoridade, mais responsabilidade você tem, mais você responderá perante o tribunal da própria consciência. A quem muito foi dado, muito mais ainda será dado, mas também será cobrado. Nós temos que prestar atenção nesses detalhes para que saibamos construir o nosso mundo íntimo, que saibamos construir as nossas possibilidades de realização de um mundo melhor, de realização de uma vida plena de satisfações espirituais. As coisas materiais são importantes, nós vamos tê-las em mãos, nós vamos precisar delas, mas as coisas espirituais, elas são muito importantes, porque elas são para a vida eterna. As nossas conquistas espirituais serão levadas por nós ad eterno, eternamente. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é e nenhuma nem outra coisa. Não é propriedade e nenhuma matéria de gozo para que você se deleite com aquela situação. Pois que deles a retira quanto lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Certa vez eu li uma história de que um senador americano, conversando com um reverendo, disse que ele era muito rico, que ele era dono de vastas extensões de terra, que para andar na propriedade dele tinha que ser de avião. E convidou o reverendo para ir lá na fazenda. O reverendo aceitou e foi lá e começou a conversar com ele. Ele foi mostrando, ia pegar o monomotor, passeando sobre a fazenda. Ele falou assim: sim, senador, mas admiro muito a sua riqueza. Mas daqui a 30 anos a gente virá para ver como está a sua propriedade. O senador: não, mas daqui a 30 anos eu não estou vivo mais, eu já tenho 80. Aí o reverendo olhou para ele e falou assim: então, essa fazenda não te pertence. Se ela te pertencesse, você levaria ela contigo. E ali vai desenrolando todo o diálogo, e lógico que o senador fica numa condição muito preocupada, muito tenso, porque ele não tinha pensado, ele sabia que ele não ia viver mais 30 anos, mas não tinha parado para pensar que aquilo ali ele ia deixar para trás e não o pertenceria mais. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que prestar atenção em como nós nos conduzimos, em como nós agimos, para estarmos sempre fazendo valer a oportunidade de construir a nossa paz íntima e sabendo que tudo aquilo que nós temos, nós podemos desfrutar. Mas temos que saber respeitar, saber fazer com que ela produza bem-estar para os outros. É necessário que produza bem-estar para os outros.
Portanto, a gente, às vezes, nem precisamos da morte para perder o que temos. Basta algum revés da saúde, algum revés do sistema econômico, a pessoa estiver um pouco desprevenida, perde tudo. Por isso que nós temos que procurar estar atento na forma com que nós lidamos com o dinheiro, com a forma com que nós lidamos com a fama e com o poder, para estarmos sempre em condições de saber lidar com as situações adversas. Deus confere à autoridade o título de missão ou de prova, quando o entende e a retira quando julga conveniente. Quantas pessoas passaram na história como poderosas e, de repente, perderam tudo pelos reveses das conjunções econômicas, sociais e tantas outras. E é bom lembrar que quem já leu a série de livros do Rochester e também da Maria Lúcia Moreira Vasconcelos, vê que aqueles que vêm numa reencarnação no poder, na outra invariavelmente vêm numa condição bem inferior, às vezes até da mendicância, para poder restabelecer o equilíbrio íntimo, mostrando que com um patrimônio público não se brinca, deve respeitar. Estejamos atentos, estejamos conscientes dessas responsabilidades. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem algumas almas a seu cargo. Essas almas que estão a seu cargo, elas devem ser gerenciadas para que elas possam crescer, para que elas possam se aperfeiçoar, para que elas possam, então, entender o tamanho de suas responsabilidades, o tamanho de suas necessidades de crescerem para Deus. Cada um de nós aqui na Terra passamos por determinadas experiências. É importante que entendamos isso. E quem está no poder, quem está como autoridade, quem está como um grande empresário, um grande detentor de grande cabedal de conhecimento técnico, ele precisa entender que ele é um servidor da justiça divina. Ele é um servidor de Deus. E como tal, ele deve se portar para poder caminhar ao longo da existência, fazendo o possível para se restabelecer intimamente e entender que ele tem que saber servir, saber ajudar, saber auxiliar. Que responderá pela boa ou má diretriz que der aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios que sejam arrastados em consequências dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem. Para você conduzir as massas ao bem, você tem que criar mecanismos que os levem a ter segurança, saúde e educação. Esses três vértices desse triângulo, segurança, saúde e educação, vai montar a pirâmide de ações que você deve agir para construir uma sociedade mais justa. Aquele que quiser gerenciar bem a sua vida, ele deve saber conduzir a saúde, a educação e a segurança com total sabedoria, com plena responsabilidade, para que todos possam desfrutar do bem-estar social. Logicamente que no mundo que nós vivemos de prova e expiação, muitas das vezes os governantes, cheios de boas intenções, encontram inúmeras barreiras nos inimigos do bem, que se arvoram em todas as formas de ação para tolher os benefícios que podem causar, que podem levar as pessoas ao seu redor. Por isso, nós precisamos, então, procurar caminhar, procurar trabalhar pelo empreendimento dos valores que realmente falam a nossa alma. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre que é dada para o bem, falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Todos nós aqui na Terra temos a nossa missão a cumprir. Umas uma missão maior, outras uma missão menor, mas todos nós estamos procurando fazer o possível para nos melhorarmos. Você vê que começa o parágrafo falando do cargo que você tem, da sua responsabilidade, da sua autoridade sobre as almas que ali estão.
Então, mostra-nos a responsabilidade que temos, se temos esse poder em mãos, porque responderemos pelo aquilo que os nossos comandados, subordinados, tomarem, pelo caminho que eles tomarem, devido às nossas ingerências. Então, temos que saber gerenciá-los com sabedoria, para que eles tenham condições de saúde, de educação e de segurança suficiente para trilharem caminhos melhores. E depois, mostra-nos que todos nós temos uma missão. E essa missão é, primeiramente, conosco mesmo. Segundo, dentro da nossa família, depois no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de trabalho social. Quer dizer, onde quer que nós estejamos, nós temos um compromisso assumido com a nossa consciência perante a justiça divina para procurarmos agir em prol dos nossos semelhantes. É importante que comecemos a tomar consciência das nossas ações para melhor servirmos a causa do Pai. E é melhor que comecemos a entender a importância da nossa melhoria íntima, da nossa reformulação de conceitos de vida, para podermos, então, estarmos em condições melhores, agindo segundo a vontade do Pai, agindo segundo as necessidades evolutivas de cada um de nós. Trabalhemos, pois, meus irmãos, com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Mas, acima de tudo, procuremos agir com segurança e determinação para fazermos o mundo ao nosso redor um mundo melhor e mais justo. Principalmente melhorando a nós mesmos. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Ter a riqueza é ter a oportunidade de servir a causa do bem. É a oportunidade de saber ajudar a sua coletividade. Seja em que área de ação você trabalhe, você tem a responsabilidade de trabalhar intimamente para construir um mundo melhor, trabalhar intimamente para construir um mundo de mais paz, de mais fraternidade, de mais luz. Por outro lado, nós precisamos de procurar entender também que se você tem apenas a autoridade, seja ela municipal, federal, estadual, você tem que ter a consciência que um dia você responderá perante a justiça divina por essa autoridade que você exerceu. E às vezes nós temos autoridade na família, na nossa empresa, no nosso bairro. Ou seja, nós temos que saber agir, nós temos que saber edificar, nós temos que saber construir as bases de uma sociedade mais justa e melhor. Que males evitastes? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos, ou da tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Ter autoridade significa ter que agir para construir, para edificar, para trabalhar sentimentos, para trabalhar ideais, para trabalhar mecanismos de refazimento de todos nós. E se você é subordinado, também lembre-se que você é um partícipe, um grande participante do processo evolutivo. Você precisa fazer bem o seu trabalho. Você precisa saber respeitar as autoridades. Você precisa saber edificar o amor do Cristo em si mesmo. Porque muitas das vezes, uma ação negativa de um operário pode complicar toda a empresa, toda a indústria. Por exemplo, se você está industrializando algum alimento e coloca um alimento estragado, alguma substância imprópria no meio do alimento, você complica a reputação daquela empresa. Por sua vez, você coloca em risco o teu emprego. Então, em tudo na nossa vida, nós temos que ter responsabilidade. Em tudo que nós fizermos. Assim como os chefes e as autoridades em geral, e as pessoas que detêm posses financeiras, têm a responsabilidade de criar mecanismos de educação, segurança e saúde, e o lazer está ligado também à saúde, para que as pessoas possam se sentir bem, possam viver bem e procurarem progredir-se. Aí nós precisamos de entender
todos os mecanismos que a vida nos oferece para estarmos sempre procurando crescer. E lembrando que a religião é um grande mecanismo de saúde mental. É um grande instrumento para a saúde mental de todos, principalmente quando essa religião, assim como a religião cristã, ensina a compaixão, a caridade, o amor, o respeito, a serenidade. É importante que saibamos criar e entender os mecanismos que nos ajudam a ter mais equilíbrio e mais saúde. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as suas distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhes o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme haja tratado, quando sobre ele exercia autoridade. Quando sobre eles exercia autoridade. Isso é importante demais, gente. Repetindo aqui então. Ensina-lhes o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercer autoridade. Isso vale para o mundo físico, para o mundo espiritual, para a futura reencarnação. E até mesmo nessa vida. Você não sabe os revés da vida. Então todos nós vamos caminhando, todos nós vamos procurando nos aprimorar, vamos procurando nos aperfeiçoar, e todos nós vamos procurando crescer para começarmos a colocar em prática certos ensinamentos que já aprendemos ao longo da nossa existência, mas a doutrina espírita nos dá um ensinamento extremamente importante. Ela nos mostra que nós temos uma consciência, e que essa consciência rege a nossa vida, atraindo os fatores que vai fazer com que ela se equilibre perante as leis divinas, e também age como um depositório, um local onde vai ser guardada todas as informações boas ou ruins que fizermos. As boas iluminam nossos caminhos, as ruins são manchas que teremos que lavar pelo processo kármico, de vidas após vidas, até que nos depuraremos verdadeiramente. Precisamos saber identificar nossas tendências, nossas inclinações, para melhor corrigirmos-nos e melhor nos adaptar a esse princípio que está aqui. Se você é superior, trate com bondade seu subordinado, crie mecanismos que eles possam se autoeducar, se autoaperfeiçoarem e procurarem crescer como pessoa, como ser humano. E se você é subordinado, saiba que deve obedecer e criar também todos os mecanismos para que tudo flua bem onde você estiver. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrado. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosa lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los. Então todos nós temos nossos deveres a cumprir, conforme já fizemos antes, mas aqui fica bem claro, esses deveres são sagrados. E no capítulo que nós estudamos anteriormente, falando sobre o dever, é importante que a gente entenda que o dever, bem cumprido, é o que nos impulsionará para o crescimento espiritual necessário. Nem mesmo quando o seu chefe deixa de dar cumprimento ao que lhe ocorre, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Como nós estamos agindo como subordinados? Estamos sendo obedientes? Estamos sendo pessoas capazes de caminhar? Estamos sendo pessoas capazes de interagirmos uns com os outros? Com maturidade? E estamos tendo condições de começarmos a criar em nós mesmos mecanismo de defesa, mecanismo de edificação do bem? Todos nós estamos aqui para corrigirmos nossas mazelas e edificarmos as forças do bem, as forças da caridade que devem existir sempre em nossos corações. Portanto, se te tratam mal, procurem tratar bem, mas procurem também saber se dar o respeito. Não é ser subserviente,
é ser educado, ser respeitador. E quem é educado e respeitador sabe também se impor para ser respeitado. Tudo na vida tem os mais diferentes mecanismos de reação, de ação e reação que nos conduzem ao Pai. E precisamos ser inteligentes o suficientes para construirmos essa fortaleza íntima em nossos corações e em nossas ações. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu. Porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Então, nós precisamos muito fazer essas reflexões. Precisamos muito educar as nossas tendências para podermos crescer para Deus, para podermos fazer o possível para caminharmos nas forças do bem, na direção do bem excelso que deve brilhar sempre em nós. Qual a posição que nós estamos hoje? Que posição nós estamos tomando para o nosso crescimento íntimo, para o nosso fortalecimento interior? E aqui, ele está nos lembrando que aquilo que a vida nos oferece é aquilo que nós oferecemos para a vida algum dia. Se a gente está oferecendo bem, se a gente está oferecendo entendimento para que as pessoas possam se respeitar, para que elas possam caminhar felizes, nós estamos edificando um bem-estar para nós no futuro. Por outro lado, se nós começarmos a tomar certas atitudes, negligenciar certas oportunidades, nós estaremos nos complicando para o amanhã de luz que deve existir em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, vamos procurar entender os mecanismos que a vida nos oferece para sermos melhores, para sermos mais úteis, para sermos aqueles que trabalham no bem, que edificam as forças do bem. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos que fazer as nossas devidas reflexões para termos os devidos entendimentos sobre o que a vida está nos oferecendo e sobre aquilo que nós precisamos da vida. Todos nós caminhamos, todos nós passamos por determinadas situações, por determinadas oportunidades, que se souberem ser entendidas como o Espiritismo nos mostra, nós cresceremos. Portanto, faz-se necessário termos atitudes compatíveis, faz-se necessário termos atitudes coerentes com a necessidade evolutiva de cada um de nós. A vida está sempre nos trazendo as oportunidades de crescermos, as oportunidades de fazermos o melhor, as oportunidades de edificarmos as forças do bem. E, portanto, quanto mais nós soubermos nos portar, suportando as dificuldades, suportando as adversidades, e também soubermos nos portar, criando e edificando as forças do bem, nós estaremos construindo um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade para todos nós. E, portanto, muitas das vezes a gente está dentro de um ambiente que nos é desagradável. E nós temos que pensar na situação de estarmos ali ou de sairmos dali. Muitas das vezes, devido às várias situações, nós temos que nos calar, suportar aquele momento com resignação, com fé, com esperança, porque tudo passa, até que as coisas se normalizem e a gente consiga caminhar com mais tranquilidade, com mais serenidade. Isso é o que vai nos impulsionar a crescermos, a melhorarmos e a estarmos melhores. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Então, nós estamos trabalhando para construir, nós estamos trabalhando para edificar as nossas necessidades evolutivas, as nossas oportunidades de crescermos, espiritualmente falando. E é com esse sentimento que nós devemos procurar fazer valer em nosso espírito as bases sagradas que nos impulsionam para Deus,
as bases sagradas que nos impulsionam para as realizações do bem, para as realizações do verdadeiro sentimento de fraternidade que deve existir em nossos corações. Façamos, pois, meus irmãos, por onde criarmos mecanismos que nos conduzam ao Pai, que nos conduzam aos bons sentimentos que a vida nos oferece. E, portanto, precisamos ser o mais escrupuloso possível dentro do nosso trabalho, porque alguém está nos pagando, alguém está nos... E para que eles possam nos pagar, nós temos que melhor servir, nós temos que melhor trabalhar. Isso é de muita importância para nós podermos criar mecanismos de edificação das luzes do bem, da paz e da fraternidade por onde estivermos. Numa palavra, solicita-o sentimento do dever, oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, 1863. Então, essas sábias palavras que ele nos traz, mostrando para nós quando que nós temos que caminhar, no sentido de buscarmos a nossa evolução, no sentido de procurarmos nos aperfeiçoar, porque a vida sempre traz para nós momentos de grande reflexão. Tudo que nós estamos passando é um momento de aprendizado. Então, se as situações estão adversas, pergunte a si mesmo: por quê? Qual o motivo? Mas a principal pergunta é: o que eu estou aprendendo com isso? Se você souber responder o que você está aprendendo com isso, certamente as bênçãos sagradas do amor virão te fortalecer e te iluminar, amparando-te para caminhar na direção do Pai. É por isso que nós estamos aqui na Terra, é por isso que nós estamos vivenciando essas etapas evolutivas, para termos um melhor amanhã, para termos condições de melhor nos ajustar às leis de amor e de caridade. Que a luz divina do amor do Cristo pode estar envolvendo todos nós, envolvendo nossos lares, nosso ambiente de trabalho, nossos familiares, nossos amigos e até mesmo aos nossos inimigos. Porque assim é da vontade do Pai.